O velho João, curvado sobre o peso dos anos, arrastava os pés pela rua poeirenta. Cada passo era um eco doloroso de lembranças que teimavam em não se calar. A padaria, outrora um ponto de alegria e encontro, agora era apenas mais um prédio na paisagem desolada de sua alma. Fazia tanto tempo que a alegria havia se mudado dali, deixando um vazio frio e constante. As rugas em seu rosto contavam histórias de trabalho árduo e de um amor que se foi cedo demais. Mas havia algo mais, algo que pesava mais do que a saudade da esposa, mais do que a solidão dos dias. Era a culpa. A culpa por uma palavra não dita, por um gesto não feito, por um tempo que não voltou. João se sentava todos os dias no mesmo banco da praça, observando o movimento das pessoas, mas sem realmente vê-las. Estava preso em um ciclo vicioso de arrependimento, remoendo o passado como um animal ferido lambendo suas chagas. A culpa era uma sombra, uma voz que sussurrava em seus ouvidos, lembrando-o de seus erros, de suas falhas. Um dia, enquanto observava um pardal se alimentar de migalhas no chão, algo diferente aconteceu. O pequeno pássaro, insignificante aos olhos de muitos, parecia tão livre, tão despreocupado. Saltava de um lado para o outro, bicando as migalhas com uma alegria contagiante. João sentiu uma pontada de inveja, uma vontade súbita de ser como aquele pássaro, de se libertar das correntes que o prendiam ao passado. Naquele mesmo dia, uma jovem senhora, dessas que irradiam luz por onde passam, sentou-se ao seu lado no banco. Ela trazia consigo um livro de capa colorida e um sorriso que iluminava o rosto. Cumprimentou João com gentileza e ele, surpreso, respondeu com um murmúrio. A jovem começou a ler em voz alta, e as palavras que saíam de seus lábios eram como um bálsamo para a alma ferida de João. Falavam de perdão, de recomeço, de esperança. Ele ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como uma esponja sedenta. Quando a jovem terminou a leitura, João sentiu um nó na garganta. Havia algo naquelas palavras que ressoava em seu interior, algo que o fazia questionar a prisão que ele mesmo havia construído. A jovem, percebendo o impacto de suas palavras, sorriu para João e disse: A vida é um presente, meu senhor. Não podemos desperdiçá-la remoendo o passado. O perdão é a chave que abre as portas da liberdade. João ficou em silêncio, processando as palavras da jovem. Ele sempre acreditou que o perdão era algo impossível para ele, que a culpa era uma punição justa por seus erros. Mas, ao ouvir aquelas palavras simples e sinceras, uma faísca de esperança se acendeu em seu coração. No dia seguinte, João voltou ao banco da praça, mas algo havia mudado. Ele não estava mais curvado sob o peso da culpa. Em vez disso, ele se sentou ereto, respirando fundo, sentindo o sol em seu rosto. Ele olhou para o pardal, que continuava a se alimentar de migalhas, e sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, João sentiu uma leveza no peito, uma sensação de que talvez, apenas talvez, fosse possível se libertar do passado. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava disposto a tentar. Estava disposto a trocar o peso da culpa pela liberdade do perdão. Nos dias que se seguiram, João começou uma jornada interna. Uma jornada árdua, repleta de questionamentos e recaídas. Ele se pegava, por vezes, remoendo os erros do passado, sentindo a culpa o sufocar novamente. Mas, a cada vez que a sombra da culpa o alcançava, ele se lembrava das palavras da jovem e do pardal livre, saltitando pelo chão. Ele começou a frequentar a biblioteca da cidade,
buscando livros que falassem sobre perdão, sobre superação, sobre a capacidade humana de se reinventar. Lia avidamente, sublinhando trechos, anotando reflexões em um caderno surrado. Descobriu histórias de pessoas que haviam cometido erros graves, que haviam enfrentado desafios inimagináveis, mas que, apesar de tudo, haviam encontrado a força para seguir em frente, para perdoar a si mesmas e aos outros. Uma dessas histórias, em particular, o tocou profundamente. Era a história de uma mulher que havia perdido tudo em um incêndio, inclusive a família. Ela havia se culpado por não ter conseguido salvá-los, carregando um fardo de dor e remorso que a consumia por dentro. Mas, um dia, ela encontrou um filhote de cachorro abandonado na rua. Cuidar daquele animal ferido e indefeso despertou nela um novo sentido para a vida. Ela percebeu que, apesar da dor, ainda havia amor e esperança no mundo, e que ela podia escolher se agarrar a eles. A história daquela mulher inspirou João a buscar uma forma de transformar sua dor em algo positivo. Ele começou a ajudar em um abrigo para animais abandonados, cuidando de cães e gatos que haviam sido maltratados e negligenciados. Ao ver a alegria e a gratidão nos olhos daqueles animais, João sentia um alívio em seu coração. Ele percebeu que, ao cuidar dos outros, ele estava, de certa forma, cuidando de si mesmo. Aos poucos, o peso da culpa começou a diminuir, dando lugar a uma sensação de paz e aceitação. Um dia, João encontrou a jovem do banco da praça novamente. Ela estava sentada no mesmo lugar, lendo o mesmo livro. Ao vê-lo, ela sorriu e o convidou a se sentar. "Como vai, meu senhor?", perguntou ela. "Sinto que o sol brilha mais forte em seus olhos hoje." João sorriu de volta e respondeu: "Estou aprendendo a trocar o peso da culpa pela liberdade do perdão. Ainda é um caminho longo, mas sinto que estou no caminho certo." A jovem assentiu com a cabeça e disse: "O perdão não é um evento único, meu senhor. É um processo contínuo, uma escolha diária. É preciso ter paciência consigo mesmo e se permitir errar, aprender e crescer." João agradeceu as palavras da jovem e continuou sua jornada. Ele sabia que a cura não viria da noite para o dia, mas estava determinado a se libertar do passado e a construir um futuro melhor. Ele aprendeu que o perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas sim aceitar o passado e seguir em frente, transformando a dor em aprendizado e a culpa em compaixão. Ele entendeu que a verdadeira liberdade está em perdoar a si mesmo e aos outros, em se libertar das correntes do ressentimento e do remorso. João, o homem que antes vivia à sombra da culpa, agora caminhava sob a luz do perdão, irradiando esperança e inspirando outros a encontrarem a sua própria liberdade. Ele se tornou um exemplo de que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível recomeçar, é possível transformar a dor em força e a culpa em amor. Ele aprendeu que a vida é um presente precioso e que cada dia é uma nova oportunidade de ser feliz, de amar e de perdoar. E o pardal, seu fiel companheiro, continuava a voar livremente pela praça, celebrando a beleza da vida e a esperança de um novo amanhecer. E assim, meus amigos, a história de João nos ensina que todos nós carregamos pesos, culpas que nos aprisionam e nos impedem de voar. Mas também nos mostra que a liberdade está ao alcance de nossas mãos. Basta escolhermos o caminho do perdão. Perdoar a nós mesmos, perdoar aos outros, perdoar o passado. É um ato de coragem, um ato de amor, um ato de libertação. Se você se identificou com a história de João,
Se você também sente o peso da culpa em seus ombros, saiba que você não está sozinho. A jornada do perdão é um caminho que todos nós podemos trilhar, um passo de cada vez, com paciência e compaixão. Lembre-se, a vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado com o peso do remorso. Abra seu coração para a graça do perdão. Permita-se recomeçar. Permita-se ser feliz. Troque o fardo da culpa pela leveza da liberdade e descubra a beleza que reside em cada novo amanhecer. E se você gostou desta história, se ela tocou o seu coração e te inspirou a seguir em frente, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará muitas outras histórias que celebram a força do espírito humano, a beleza da superação e a esperança de um futuro melhor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e descubra o poder que existe em cada um de nós para construir uma vida mais leve, mais plena e mais feliz. Porque no fim das contas, o que realmente importa é aprender a amar, a perdoar e a viver intensamente cada momento que nos é dado. Abrace a liberdade que o perdão oferece e voe alto como o pardal na praça, rumo a um futuro repleto de possibilidades.